Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e nós estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra nessa oportunidade para falar que está em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 14. Naturalmente, poderíamos ler o livro inteiro de Malaquias, mas vamos nos limitar a esse verso apenas. Diz o texto dessa maneira: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Bem, antes de começarmos efetivamente a pensar no texto, eu só quero lembrá-lo que é muito importante que você inscreva-se, coloque o seu dedão aí no botãozinho da inscrição, que se você já for inscrito, compartilhe por o maior número de pessoas possíveis para que essa palavra possa alcançar muitos corações necessitados. E deixe o seu like, se você gostou, faça o seu comentário, é importante para fortalecer o canal, ok? Dito isto, vamos pensar um pouquinho o que estava acontecendo com a geração de Malaquias e qual o significado e qual é a conexão existente com a geração que nós vivemos hoje. Pense comigo que Malaquias viveu num período muito difícil, como qualquer outro período, em que Israel estava de volta após 70 anos de cativeiro, muitos anos de batalha por reconstrução, muitos anos de batalhas por reconquista do seu espírito nacional. E nesse momento, os profetas, Malaquias, um destes últimos profetas do Antigo Testamento, está lembrando o povo da necessidade de servir a Deus com fidelidade, de estar na presença do Senhor. E o que ele encontra como resposta aos seus ensinos, às suas profecias, é uma série de perguntas que nos leva a pensar que Malaquias viveu em uma geração de questionadores. Pense comigo, capítulo 1, versículo 2, a primeira pergunta que o povo de Israel faz: em que nos amaste? Segunda pergunta, capítulo 1, versículo 6, em que desprezamos o teu nome? Terceira pergunta, capítulo 1, versículo 7, em que te havemos profanado? Vai anotando aí. Quarta pergunta, capítulo 1, versículo 13, eis aqui, que canseira! Aliás, mais do que uma pergunta, é quase que um desabafo a tantas perguntas. Mas as perguntas continuam. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Por que não aceitas a nossa oferta? Capítulo 2, versículo de número 17. Em que o enfadamos? Capítulo 3, versículo 7. Em que havemos de tornar, ou seja, vamos voltar para quê? Capítulo 3, versículo 8, em que te roubamos? Capítulo 3, versículo 13, que temos falado contra ti? E por fim, capítulo 3, versículo 14, que nos aproveitou te servir? E é importante que você pare junto comigo nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não importa o horário que você está assistindo esse vídeo. É importante que você pare para pensar nessa série de perguntas feitas pelo povo de Israel a Deus, que o profeta Malaquias traz para nós o registro e nos faz lembrar que com muita facilidade, alguém pode chegar ao ponto de, como no versículo 14 do capítulo 3 que lemos, concluir dizendo: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou tudo isso? Quando alguém chega nesse ponto, quando alguém chega nessa fase, eu costumo dizer que não é
uma pequena pedra ou uma pequena raiz de árvore ou uma pequena depressão que vai levar alguém a cair, a tropeçar, salvaguardadas algumas situações específicas, mas ninguém tropeça numa pequena pedra. Quem tropeça, quem cai, quem para, quem prostra, geralmente é diante de algo grande. Mas algo não se torna grande sem antes não ter sido pequeno pela lei das proporções, naturalmente, né? E só ficou grande porque se permitiu o crescimento disto que está levando alguém à ruína e à queda. Será que nós, eu e você, em algum momento da nossa jornada, nós também não chegamos ao mesmo ponto de Israel de lançar alguma destas perguntas, destes questionamentos? Em que nos amaste? Ora, quando esquecemos o valor do sacrifício de Cristo no Calvário, surge uma pergunta: do que nos lembraremos ainda? Quando alguém se predispõe a estar em uma igreja, em um culto, participar de um cerimonial de celebração, e não consegue adorar a Deus, não consegue ser grato, é como eu digo, toda regra tem exceção. Alguém veio com o coração muito angustiado, está de luto, sofreu uma perda recente em diversas áreas, enfim, é uma situação específica. Então fica difícil de se alegrar. Os próprios amigos de Jó, entendendo o que ele estava passando naqueles dias difíceis, eles se assentam por uma semana e ficam calados. Há momento de calar mesmo, há momento que você não tem palavras. Mas na regra, não na exceção, na regra, quando eu me predisponho a estar em um culto, em uma igreja, participar de uma liturgia de celebração, a minha alma tem que estar alegre. Eu preciso lembrar o que Cristo fez por mim, a tão grande salvação efetuada por Jesus no Calvário. Uau, ela tem que me levar às alturas na glorificação a Deus. E talvez você que esteja me assistindo não seja crente pentecostal, né? Uma igreja renovada, enfim, e você vai dizer, mas esses crentes são gritões, são barulhentos, não se entendem? Não, eles se entendem. Na verdade, o culto é individual, Deus é um Deus pessoal, o nosso Deus, ele lê o coração, ele entende a intenção da alma, e quando todos ao mesmo tempo gritam, pulam, sapateiam, rodopiam, tremem, choram, riem, Deus está recebendo esse culto, e é por isso que essa pergunta, em que nos amaste, ela é o estágio seguinte de alguém que esqueceu o que Jesus fez no Calvário por si. A pergunta em que desprezamos o teu nome, feita por Israel, é uma pergunta retórica que serve para os nossos dias também. Afinal de contas, quantas pessoas que estão aqui, ali e acolá, fazendo inúmeras campanhas de vitória, e de repente você não o vê mais e encontra pela rua e diz, meu irmão, o que houve com você? Sei lá, nem sei por que Deus me rejeitou. Deus não rejeita ninguém, a não ser que ele se faça digno de rejeição. Mas dentro da ideia de vivermos o período da graça, o nosso Deus está aqui. Nunca será inútil servir a Deus. Nunca será inútil você estar na presença do Senhor. Entenda isso. O nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, é galardoador daqueles que esperam nele. Você não pode fazer essa pergunta, permitir que inconscientemente a sua alma faça essa pergunta, porque não é inútil servir a Deus. Ele está nos esperando, as mansões celestiais nos aguardam. Se você esquecer isso, então nada mais vai ter valor. E aí, como
está escrito no versículo 13 do capítulo 1, eis aqui, que canseira. Meu irmão, meu amigo, não te canses, te renove na presença daquele que renova o coração. Afinal de contas, o profeta vai nos relatar assim: este é o nosso Deus, é o Deus das alturas, é o Deus que habita num alto e sublime trono, mas é o Deus que habita também no coração do contrito e do quebrantado, para vivificar o contrito, para renovar o quebrantado, para renovar as esperanças daquele que nele espera. Afinal de contas, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Eu fico por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, lembrando a você, curta, inscreva e compartilhe para o maior número de pessoas, ok? Um forte abraço, fique com Deus, porque Ele é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.